Deus é um Deus de indivíduos. É importante entender isso. Deus se preocupa com indivíduos. Deus respeita a individualidade. Deus criou Adão e Eva e colocou cada um neles a sua própria individualidade, a sua própria visão de mundo, e isto é importante compreender. O salmista, no Salmo 23, diz assim: "O Senhor é o meu pastor, meu pastor". Miqueias, no capítulo 7, versículo 7, ele diz, "Eu olharei para o Deus da minha salvação". Então nós temos que compreender isso, essa individualidade de que Deus trata conosco, ok? Mas não podemos esquecer que Deus é um Deus do mundo. Deus é um Deus que pensa no mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus chamou Abraão e disse: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra". O projeto de Deus sempre foi a salvação do mundo inteiro. E ele fez tudo o que é necessário e era necessário para que isso aconteça. Eu e você precisamos então ter uma visão de mundo para a obra missionária. Queridos, estamos na Academia de Pregadores, como você sabe, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na EBD, Academia de Pregadores, currículo dos adultos. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 2, do dia 8 de outubro de 2023. Estamos estudando nesse trimestre sobre missiologia, com 14 lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi, e o título da lição de hoje, que é a lição de número 2, é Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na aula de hoje nós vamos aprender que esta visão de mundo, essa visão de transpor a cultura, na aula passada falamos sobre isso, tem origem na própria natureza de Deus. Como falamos agora há pouco, na abertura desta aula, Deus sempre viu o mundo inteiro. Infelizmente, Israel não entendeu isso e acreditou que a salvação era só para eles. Mas Deus sempre pensou no mundo inteiro. Nós vamos compreender isso na aula de hoje, ao tratar sobre o chamado de Deus para Israel, o chamado de Deus para a igreja, e se este é o chamado de Deus, se esta é e é a visão de Deus, deve ser a visão da igreja, deve ser a visão de cada um de nós como servos de Deus. No texto áureo da nossa lição, está escrito assim: "Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações". Gênesis capítulo 17 e versículo 4. Deus estava falando com Abraão aqui pela terceira vez, né. Depois, um outro momento, eu explico sobre isso. Primeira vez do registro bíblico que Deus fala com Abraão é Gênesis 12, depois temos essa situação de Gênesis 17, que foi uma fala direta de Deus em relação ao projeto de Deus para Abraão, mas mesmo antes de Gênesis 12, está registrado em Atos capítulo 6 ou 7 ali, o discurso de Estevão. Estevão fala que Deus falou com Abraão, em Harã ainda, e Gênesis 12 Deus fala com Abraão aliás, em Harã, né, Deus falou com Abraão, em Ur dos Caldeus, Estevão fala. E Gênesis 12 Deus falou com Abraão em Harã. Então, essa aqui é possivelmente a terceira vez que Deus está falando direto com Abraão em relação ao projeto dele. E Deus deixa claro: o chamado, Abraão, é para você, mas o chamado envolve uma multidão de nações. Verdade prática: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Tem muitas pessoas que, quando começam a pregar o evangelho e não veem o resultado disso, se desanimam. Ah, não, eu já ouvi gente falar assim: ah, não, pastor, nós já evangelizamos esse bairro inteiro. E esse pessoal aqui não se converte mesmo, não, pastor. Já vi gente quase falando, esse pessoal tem que ir para o inferno mesmo, porque eles não se converte, não. Isso aqui já foi evangelizado. Nós temos que entender isso. Nós não pregamos o evangelho para obrigar as pessoas a serem crentes. Não, nós pregamos o evangelho por causa da ordem de Deus para nós e por causa do amor de Deus que já envolveu a nossa vida. Nas considerações importantes que eu fiz no final da aula passada, da lição de número 1, nós falamos sobre isso, que a ação missiológica do crente manifesta a sua própria salvação e é um privilégio para nós por estarmos envolvidos
com o reino de Deus. Então, se as pessoas não se convertem ou não, nós vamos continuar pregando, por causa do amor de Deus. O amor de Deus é a nossa motivação. Não cabe a nós convencer da justiça, do pecado e do juízo. Isso é função do Espírito Santo. A nossa missão é pregar a palavra de Deus. Palavra-chave da nossa lição é transcultural. Nós já falamos um pouco disso na aula passada, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre missões transculturais. O que é transpor essa cultura? Na aula passada nós falamos que transpor a cultura é tanto o missionário sair da sua cultura para ir a uma outra cultura, e é também o evangelho transpor aquela cultura na qual o missionário está inserido. A leitura bíblica em classe da nossa aula, da nossa lição, está em Gênesis capítulo 12, versículos 3 e capítulo 17, versículo 1 ao 8, que nos diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que a visão de Deus é uma visão transcultural, uma visão de mundo. Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 8. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Por quê? Por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Então Deus está falando para Abraão, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus não para em Abraão. A promessa de Deus envolve a sua descendência, a promessa de Deus envolve a sua família, toda a sua descendência, que é o povo de Israel hoje, que é descendência de Abraão através de Isaque e Jacó, mas também toda a terra, não é? O projeto de Deus para Israel. Israel não entendeu isso. Israel acreditou que a salvação era só para eles e por isso não conseguiram cumprir, não conseguiram ser fiéis à promessa de Deus, não conseguiram cumprir o pacto de Deus. Mas a promessa de Deus era para todo o mundo. Na introdução da nossa lição, pastor Wagner Gabi vai nos dizer que a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Perceba que não é transpor, não é implantar a nossa cultura, mas é transpor transpor as barreiras da cultura de um povo. Não é transpor a cultura, mas é transpor as barreiras da cultura de um povo. Já falamos um pouco na aula passada sobre isso aqui, mas eu vou repetir.
não é. O que transforma uma cultura não é o missionário, é o poder da palavra de Deus. E aquilo que deve ser transformado na cultura é o que vai de encontro, o que se choca com a verdade escriturística da palavra de Deus. O missionário tem que transpor as barreiras da cultura de um povo. Continuando ainda nessa introdução, pastor Wagner nos põe que esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, pessoa de Jesus e finalmente a igreja. Então perceba que isso aqui, ó, é um projeto, eu falo que são estágios, passos do projeto de Deus. Olha aí na sua tela, ó. Esse processo se deu por Abraão, Deus chamou Abraão, a sua família, Isaque e Jacó, a nação de Israel, que foi uma nação que descendeu de Jacó, com os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, chegando à pessoa de Jesus, né. Israel revelou Jesus ao mundo e finalmente chegou à igreja. Então são estágios do processo salvífico. Nós podemos chamar isso aqui como estágios do processo salvífico. Deus começa um plano em Abraão, na sua família, estende esse plano para toda a nação de Israel, revela esse projeto em Cristo e Jesus chama a igreja para dar continuidade a este projeto. É magnífico quando a gente tem essa visão do plano, do projeto de Deus, e aí a gente consegue entender qual é a visão de Deus para nós, a igreja. Primeiro ponto da nossa lição: a natureza missionária de Jesus. Primeiro parágrafo, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Quero destacar aqui algumas coisas que o pastor Wagner Gabi nos propõe, ó, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Então Deus sempre faz isso. Não pense que o que Deus faz em você só visa você. Eu falo que como crentes não podemos ser como lagoa. Lagoa, tudo que chega ali para. Temos que ser como um rio. Tudo que cai no rio vai adiante. Deus falou com Abraão: ó, eu vou te abençoar, mas eu preciso que você seja uma bênção. Como é que eu sou abençoado? Quando Deus derrama a bênção dele sobre a minha vida. Agora, como é que eu sou uma bênção? Quando a bênção de Deus sobre a minha vida é derramada também, chega, alcança a vida de outras pessoas. Então, Deus quer te abençoar para que você seja uma bênção. Se você não puder ser uma bênção para outras pessoas, não tem por que Deus te abençoar, ok? Então, Deus quer te abençoar para que você seja uma bênção. Outra coisa que o nosso comentarista coloca, nos propõe. A origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus, ou seja, Deus tem uma natureza transcultural. Já falamos isso aqui por diversas vezes. Deus quer alcançar o mundo inteiro. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a missão como atividade de Deus no mundo. Eu achei lindo esse enunciado desse segundo parágrafo. A missão como atividade de Deus no mundo. Deus tem uma atividade no mundo. Só isso aqui, gente, dava para a gente fazer um seminário para a igreja. Só isso aqui dá para a gente fazer um seminário. Qual é o instrumento que Deus utiliza? Qual o mecanismo que Deus utiliza para as suas ações no mundo? É a igreja. Quando eu entendo que a missão é uma atividade de Deus no mundo, logo me vem a pergunta: Deus vai fazer isso através de alguém. De quem? Da igreja. Então nós precisamos entender a igreja como a agência missionária e missões como a atividade de Deus no mundo. Olha, Deus tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abraão de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Deus deixa claro, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, dizendo: ó, você agora não é mais pai exaltado, que significa Abrão, você agora é pai de uma grande nação, porque este era o propósito de Deus para Abraão. Eu preciso que você entenda uma coisa
muito importante, e eu vou falar isso aqui na câmera fechada para você compreender. Você sabia que Deus te trata de acordo com o chamado que ele tem para a sua vida? É isso mesmo. Deus te chama e Deus te conhece através do propósito, do chamado que Deus tem para a sua vida. Deus não me trata simplesmente de Wanderson, Deus não trata o Josimar simplesmente de Josimar, pelo seu nome, não. Deus nos trata, Deus nos chama pelo propósito que ele tem sobre a nossa vida. Foi isso que ele fez com Abraão. Abraão, o nome significava pai exaltado. Aí Deus muda o nome de Abraão era Abrão, né, pai exaltado. Aí Deus muda o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de uma grande nação. Descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida, porque é assim que Deus te chama, é assim que Deus te trata. Vamos ao terceiro parágrafo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Terceiro parágrafo. Antes de passar, eu anotei algo aqui que eu não posso esquecer, antes de passar ao terceiro parágrafo do primeiro ponto. No nome de Abraão, Deus declara a sua missão ao mundo, foi o que eu acabei de dizer. No nome de Abraão, Deus declara a sua missão ao mundo. Abraão, pai de uma grande nação, ou seja, Abraão, você tem que alcançar o mundo. Segunda coisa importante a dizer aqui, nesse segundo parágrafo ainda do primeiro ponto, ser cristão é ter uma missão que se volta para o mundo. Toda missão se volta para alguém. E ser cristão é ter uma missão, se volta para o mundo. Vamos lá, terceiro parágrafo do primeiro ponto. O nosso modelo missionário. Qual é o nosso modelo missionário? O pastor Wagner Gabi nos informa que nosso
principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Qual é o nosso modelo de missões? Nos envolver, fazer tudo. E a gente vai aprender que essa revelação começa no Antigo Testamento e ela culmina no Novo Testamento. Qual é o modelo de missão de Deus? Encarnar a missão. Qual é o modelo de missão de Deus? Um chamado, uma promessa, uma missão, um princípio, um projeto, não é, a missão de Abraão, uma declaração da nossa missão a partir do nosso próprio nome. E qual é a proposta de Deus para a missão? Encarnar missões, que foi o que Jesus fez. Jesus se encarnou para viver sua missão. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Segundo ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre o amor de Deus ou amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Amor de Deus. Aqui no primeiro parágrafo, nós vamos tratar sobre o amor de Deus. A Bíblia demonstra que Deus é amor. Gente, Deus não tem amor. Deus é amor. Ele é a própria essência do amor. Lá no final desse parágrafo, o nosso escritor nos coloca que o amor é a base de todo o plano da redenção revelado na palavra de Deus. E aí nós aprendemos que tudo o que Deus fez e faz é motivado pelo amor. Tudo. Por incrível que pareça, Deus fala com a igreja de Laodiceia, né: "Eu disciplino, eu castigo, eu corrijo a todos quanto amo". Até quando Deus permitiu o povo de Israel ir para o cativeiro, Deus estava amando. Deus preferia ver o povo sofrer no cativeiro do que ver o povo perder-se, ir para o inferno, perder a sua vida, perder os projetos, perder a sua salvação. Então, tudo o que Deus faz, isso é um reflexo para nós, gente. Tudo que nós fazemos deve ser motivado pelo amor. O amor de Deus é que motiva todas as coisas. Segundo parágrafo do segundo ponto, a redenção no Antigo Testamento. Como é a redenção no Antigo Testamento? Ó, redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Isso aqui quando Jó diz assim: "Eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra", é esta visão que ele está falando. É claro que ele estava projetando para Deus, mas a visão metafórica é essa. Quando nós lemos o livro de Rute, e a família de Rute, a família de Noemi, através de Rute, foi remida por Boaz. É isso aqui, é o redentor, né. A visão de salvação no Antigo Testamento era livrar de um perigo, livrar de cair no abismo. Esta era a visão de salvação, né. Então, no Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional nos seguintes aspectos. Então, temos alguns aspectos aqui, ó. Primeiro, era o resgate para a libertação de um escravo. Segundo, a recuperação de um campo. Terceiro, o resgate de um macho primogênito. Quarto, o resgate de alguém que seria condenado à morte. E a Bíblia, como diz aqui o nosso comentarista, vai mostrar isso também em favor do homem. Então, primeiro, quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal, ou seja, o Senhor estava livrando Jacó. E segundo, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, vos resgatarei com o braço estendido. Então, no Antigo Testamento, a visão de salvação era realmente de livrar da morte, livrar do abismo, livrar de um inimigo, trazer uma solução para a pessoa. No Novo Testamento, tá aí na sua tela qual era a visão de salvação. A visão de redenção no Novo Testamento é estritamente uma atividade divina realizada por meio de Cristo, por meio de Jesus. Então, no Novo Testamento, a visão de salvação repousa-se sobre Cristo. No entanto, nos propõe aqui o pastor Wagner, a experiência de redenção
só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. É o que nós chamamos de glorificação final. Em soteriologia, nós aprendemos o seguinte: eu fui salvo, estou salvo e serei salvo. A salvação é um processo contínuo. Aliás, nós nos rendemos a Cristo, a conversão é instantânea, nos convertemos, mudamos de atitude. Agora existem alguns passos da salvação que são um processo na nossa vida, que são progressivos. A santificação, por exemplo, é um processo progressivo na nossa vida. Então eu fui salvo, estou salvo e serei salvo. Eu preciso permanecer. É o que Deus falou com Daniel: "E tu, Daniel, vai até o fim". A palavra de Deus nos garante que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a salvação é este processo e isso é demonstrado no Novo Testamento. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição: a visão bíblica do caráter transcultural da missão. A visão bíblica do caráter transcultural da missão. Já falamos um pouco disso aqui, mas primeiro parágrafo: um Deus missionário. Deus é missionário. Nós já vimos isso aqui, ó. No livro de Gênesis, Deus não trata somente com uma nação específica, mas Deus trata com toda a humanidade. Primeiro, a queda do homem, Gênesis 3,15. Nós falamos disso na lição passada também. Deus trata com toda a humanidade. Deus promete que a mulher daria uma semente que pisaria a cabeça da serpente em prol de toda a humanidade. Depois, em Gênesis 6:13, no dilúvio, é universal. Deus trata com toda a humanidade. Depois, em Gênesis 12:3, a promessa de Deus a Abraão. É uma promessa para Abraão, a sua família, tratamos disso aqui, mas que visa toda a nação de Israel. Dessa forma, então, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. Então, hoje somos nós a igreja. Através da igreja, a salvação precisa chegar a outras pessoas, todos os povos. Era através de Abraão. Então, duas coisas importantes dentro daquilo que nós já tratamos aqui: Deus sempre vê o mundo. Visão de Deus é uma visão globalizada. Quando eu prego sobre missões, eu falo sobre isso. Nós precisamos ter uma visão globalizada de missões. Não é só o nosso mundinho aqui, não é só a nossa família, nossa vizinhança, nossa cidade, nosso estado, nosso país. É uma visão globalizada. E segundo, através de um Deus, alcança, através de um Deus alcança o mundo. Deus alcança o mundo inteiro. É por isso que, às vezes, através de uma pessoa, Deus alcança o mundo inteiro. Através de uma pessoa, Deus alcança uma família inteira. Deus sempre, através de um, está buscando alcançar uma coletividade. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participassem de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Então Israel tem um privilégio de participar de um plano especial de Deus, porém, para redimir a humanidade toda. Como igreja, nós também temos um privilégio. Somos chamados por Deus, porém, para participarmos de um plano especial de Deus para a redenção do mundo inteiro. Israel, então, seria, se e não tivessem rejeitado a Cristo, Israel seria a nação evangelizadora do mundo. É por isso que nós somos chamados hoje de o novo Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus, porque o propósito de Deus que estava sobre a vida de Israel está sobre a nossa vida hoje. É claro que com um aspecto missiológico diferente. Israel deveria atrair a visão das nações da terra, missão centrífuga. Ou seja, Israel atraía. Nossa missão é centrípeta, ou seja, nós vamos. Jesus disse: "Agora ide por todo mundo e pregai o evangelho
a toda criatura. Vamos lá, terceiro parágrafo e último ponto da nossa lição. A escolha da igreja. Já que Israel não cumpriu, Deus escolheu a igreja. O nosso comentarista nos propõe que, embora, vamos lá, vamos destacar aqui, ó. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério transcultural, Deus também transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a igreja de Deus. Nós somos chamados por Deus para esse ministério transcultural. E eu anotei aqui, para não esquecer, Deus transferiu o chamado missionário, mas não o plano de salvação. Chamado missionário agora está sobre a igreja, mas não o plano de salvação. O plano de salvação continua o mesmo, ok? Estamos chegando ao final da nossa aula, e aí, como eu tenho feito, como fiz na lição passada e vou fazer nessa, quero fazer algumas considerações importantes e faço isso na câmera mais fechada, que eu sempre digo que é para falar com você mais de perto. Então, algumas considerações importantes no final dessa lição de número 2. Primeira, precisamos ter uma visão globalizada de missões. Jesus falou com os discípulos em Atos capítulo 1, "Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra". Tanto como. Então é uma visão globalizada de missões. Não é primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois na Judéia e depois nos confins da terra. É ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém como. Então, ao mesmo tempo que em Jerusalém, também na Judéia, também em Samaria e até os confins da terra. Então, é uma visão globalizada de missões. Segunda consideração importante, a igreja é o braço de Deus na terra. As mãos de Deus ainda pode tocar as pessoas. As mãos de Deus ainda têm poder de transformar a vida das pessoas. Mas a igreja é o braço. A igreja é o braço de Deus na terra. Tem que estar ligada à cabeça por terminações nervosas. Isto fala de sensibilidade espiritual. Tem que ter flexibilidade. Já pensou se a nossa mão fosse no cotovelo, um bracinho curtinho? Então nós temos braço e antebraço, e tem flexibilidade, ou seja, para levar as nossas mãos até onde as nossas mãos querem chegar. A igreja é o braço de Deus na terra, e as mãos do Senhor ainda pode tocar pessoas. Então onde a igreja deve estar? Onde a mão de Deus quiser chegar. E terceira consideração importante, qual o modelo missionário de Deus? O modelo missionário de Deus, eu costumo dizer que está alicerçado num tripé. O modelo missionário de Deus está alicerçado num tripé: amor, entrega e sustento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seja, Deus amou, Deus entregou o seu único filho. E como que Deus sustenta isso? Jesus nos disse: "Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós". E Jesus disse assim: "Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito". Esse é o sustento. Então, o modelo missionário de Deus é amor, entrega e sustento. Que Deus te abençoe e que você esteja com os teus ouvidos abertos, com os teus olhos atentos, porque Deus quer te usar na obra missionária. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.